Imagine descobrir que por trás de um dos maiores sucessos da música pop mundial havia uma história de amor prestes a explodir em dor e separação. Hoje vamos mergulhar na verdade não contada sobre Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus, revelando os altos e baixos de um romance que mudou para sempre a trajetória do ABBA. E quanto mais a banda brilhava nos palcos, mais a vida deles em casa se despedaçava em silêncio. Antes de continuar, faça uma pausa rápida. Respire fundo. Deixe seus ombros relaxarem e permita-se sentir a intensidade desta história. Pense nisso. Início dos anos 1970, o ABBA subia velozmente nas paradas de sucesso, espalhando pelo mundo seus refrões contagiantes e o charme sueco inconfundível. Mas por trás dos sorrisos e do brilho, escondia-se uma narrativa muito mais complexa. Uma história de amor que começaria como um conto de fadas e terminaria em ruptura amarga, marcando não apenas a vida dos envolvidos, mas também a essência das músicas que a banda deixaria para a posteridade. Agnetha Fältskog, a loira de voz cristalina capaz de derreter corações, e Björn Ulvaeus, mente criativa e compositor incansável, pareciam destinados a viver juntos uma vida de sonho. No entanto, a realidade de seu casamento se revelaria turbulenta e a separação se transformaria em uma cicatriz permanente no legado do grupo. Tudo começou no final da década de 1960. Björn, já um jovem compositor promissor, conheceu Agnetha, uma estrela em ascensão no cenário sueco, durante uma festa em 1969. A conexão entre eles foi imediata e rapidamente se tornaram inseparáveis, ganhando o título de Casal de Ouro da música sueca. Essa química poderosa se refletiria mais tarde no coração das canções do ABBA, mas as diferenças pessoais já plantavam sementes de conflito. Enquanto Agnetha era sensível e reservada, Björn era pragmático e determinado, uma combinação que primeiro parecia fascinante, mas que se tornaria fonte de atrito constante. Em 1971, quando o ABBA ainda estava em formação, os dois se casaram. Por alguns anos, sua vida parecia refletir as melodias otimistas que cantavam. Turnês pelo mundo, 2 filhos, Linda e Christian, e o papel central em um fenômeno global. Contudo, a fama, como uma espada de 2 gumes, logo mostrou seu lado destrutivo. Björn prosperava na vida pública, aproveitando cada oportunidade para expandir a carreira da banda, enquanto Agnetha sentia-se sufocada pelas obrigações intermináveis e pela distância de sua família. Conciliar a maternidade com a agenda frenética de uma estrela internacional tornou-se um peso doloroso. Entre 1974 e 1977, o ABBA viveu seu período mais glorioso. A vitória no festival Eurovisão com Waterloo os catapultou ao estrelato internacional, seguida de êxitos como Dancing Queen e Mamma Mia. Mas por trás das luzes e aplausos, Agnetha enfrentava o desgaste emocional das viagens constantes. Seu desejo de estabilidade aumentava a cada momento perdido ao lado dos filhos pequenos. Apesar das conquistas partilhadas, ela se sentia cada vez mais isolada dentro do casamento. Para Björn, o ritmo acelerado era um estímulo excitante. Para Agnetha, um turbilhão desorientador que ampliava o abismo entre eles. A vida doméstica não resistiu à pressão. Fora dos palcos, dividiam o mesmo teto, mas viviam em universos separados. Björn, workaholic declarado, enterrava-se em horas de estúdio, enquanto Agnetha encontrava consolo no convívio com os filhos e na tranquilidade do campo. A distância emocional tornava-se cada vez mais palpável, e mesmo tentando reparar a relação, as diferenças de desejos e necessidades apenas aprofundavam a fratura. As diferentes formas de enxergar a fama e a vida familiar
acabaram se tornando uma fonte constante de atrito entre eles. Björn, ambicioso e sempre orientado para o sucesso, acreditava que a banda não podia desperdiçar nenhuma oportunidade. Cada turnê, cada aparição pública era essencial para manter o brilho do ABBA. Já Agnetha, em contrapartida, sonhava com uma vida mais tranquila e reservada, desejando estar ao lado dos filhos em vez de viver em aeroportos e palcos distantes. A cada nova discussão, essas diferenças, que no início pareciam pequenas, foram crescendo como rachaduras invisíveis, até se transformarem em um abismo quase impossível de atravessar. Os desentendimentos não ficavam apenas em casa, eles invadiam também os estúdios de gravação. Quando a banda planejava longas turnês, a relutância de Agnetha em viajar era vista por Björn como um obstáculo desnecessário, algo que poderia atrapalhar o futuro do grupo. Suas preocupações eram frequentemente descartadas, e isso a fazia se retrair ainda mais em silêncio, enquanto Björn se concentrava no próximo grande projeto. O distanciamento emocional só aumentava, agravado pelo medo de voar de Agnetha, que transformava cada anúncio de turnê em motivo de ansiedade e angústia. Para ela, viajar não era apenas cansativo, era doloroso, e Björn, ocupado demais com os planos de sucesso, jamais pareceu compreender totalmente essa realidade. Em público, o contraste era impressionante. Para os fãs, eles continuavam sendo o casal perfeito, símbolos de harmonia e triunfo. Mas os que conviviam de perto percebiam outra história. Viam nos olhos de Agnetha uma tristeza silenciosa, um desejo profundo por uma vida simples que jamais combinava com as ambições de Björn. Nos bastidores, colegas de estúdio notavam sua melancolia, percebendo que o peso da fama e do casamento estava minando pouco a pouco seu brilho natural. Em 1979, o inevitável aconteceu. O casamento chegou a um ponto de ruptura. Agnetha já não suportava o desgaste emocional de uma relação que parecia exigir tudo dela sem lhe devolver nada em troca. Björn, por outro lado, parecia seguir adiante com rapidez surpreendente, engatando em um novo relacionamento quase imediatamente após a separação. Para Agnetha, esse movimento foi um golpe doloroso. Perder o marido já era devastador, mas vê-lo de mãos dadas com outra mulher em tão pouco tempo foi como sal em uma ferida aberta. O anúncio oficial do divórcio chocou o público, mas entre os mais próximos a notícia não causou espanto. Havia anos que Agnetha confidenciava sentir-se sozinha, perdida e esgotada dentro do casamento. No fim, foi ela quem tomou a decisão de pôr um ponto final. Mais tarde, admitiria que, àquela altura, já se sentia apenas uma sombra de si mesma, drenada por um relacionamento que exigia sacrifício constante sem oferecer apoio verdadeiro. O recomeço de Björn, com outra parceira, apenas aprofundou a sensação de traição. Enquanto ele parecia pronto para virar a página, Agnetha mergulhava em um luto solitário, sentindo-se exposta e julgada pelos tabloides, que a rotulavam como a esposa abandonada. Essa narrativa simplificada feria, mas não deixava de carregar ecos de verdade. A dor desses meses não ficou restrita à vida privada. Ela transbordou para a música. Canções como The Winner Takes It All carregavam uma emoção crua, tão autêntica que muitos fãs passaram a se perguntar o quanto daquilo era reflexo da vida real. Mesmo após a separação, Agnetha e Björn precisaram manter a parceria profissional pelo bem do ABBA, o que criou um ambiente delicado, cheio de tensão e complexidade. Embora Björn muitas vezes tenha minimizado a amargura do rompimento, o olhar de Agnetha revela uma ferida mais profunda, marcada pelo sentimento de que sua voz, como mulher e como companheira, havia sido silenciada diante da visão incansável de Björn para o futuro. Durante anos,
o ex-casal precisou enfrentar o delicado equilíbrio de dividir o palco enquanto ainda carregavam feridas emocionais que mal começavam a cicatrizar. Por fora, mantinham a fachada de profissionalismo pelo bem do ABBA, mas as fissuras eram visíveis, especialmente nas últimas turnês. Aquela cumplicidade de outrora, feita de risos e calor humano, deu lugar a interações frias e formais, como se o distanciamento emocional tivesse se tornado a nova regra da relação. Para Agneta, a dor não estava apenas em perder o casamento, mas também em perceber que havia renunciado a tanto de si mesma para sustentar uma união que, no fim das contas, não resistiu ao tempo. Björn, por sua vez, não esconde o arrependimento pelas mágoas que o divórcio provocou, mas costuma ressaltar a ironia de como o sofrimento pessoal se traduziu em um momento criativo poderoso para a música do ABBA. Essa visão, porém, revela a diferença gritante na forma como cada um processou o fim da relação. Para ele, a arte; para ela, um vazio profundo. Agneta, cada vez mais reservada, passou a evitar falar abertamente sobre aqueles anos, preferindo se concentrar na vida depois do ABBA. Ainda assim, em suas entrevistas paira sempre uma sensação de assuntos inacabados, como se existissem sentimentos não ditos entre as linhas. Apesar do tempo decorrido e dos novos rumos que cada integrante tomou, a história de Agneta e Björn continua sendo objeto de fascínio para fãs e imprensa. O casamento deles se transformou em um espelho das tensões entre desejos pessoais e exigências profissionais, entre amor e ambição, proximidade e solidão. É a prova de que, mesmo por trás dos maiores contos de sucesso, podem existir feridas profundas e emoções não resolvidas. O interesse contínuo do público mostra o quão complexa e humana era a ligação deles. Fãs ainda hoje revisitam entrevistas, letras e apresentações ao vivo em busca de pistas sobre a verdadeira natureza daquela relação. A carreira solo de Agneta deu continuidade a essa jornada emocional. Suas músicas, permeadas por temas de amor, perda e resiliência, soam como capítulos íntimos que ela começou a escrever já nos tempos de ABBA. Mesmo com o passar das décadas, a sombra do passado ainda paira sobre ela, lembrando que certas dores jamais cicatrizam por completo, nem mesmo sob as luzes mais intensas da fama. A história dos dois, feita de amor, perdas e sonhos interrompidos, acabou se tornando parte inseparável do legado do ABBA, uma lembrança agridoce do preço do sucesso e da fragilidade dos laços humanos. Décadas depois, o enredo de Agneta e Björn continua a despertar curiosidade. Jornalistas e admiradores não param de tentar decifrar os subtextos emocionais escondidos em canções e entrevistas, intrigados com o colapso público de uma parceria que parecia perfeita. Já na música solo de Agneta, ecoam reflexões sobre solidão, cura e uma tristeza discreta que insiste em permanecer. Sua decisão de se afastar dos holofotes após a separação da banda reflete a busca por algo que sempre desejou: privacidade e tranquilidade. Björn seguiu um caminho distinto. Canalizou suas vivências para novos projetos, coescrevendo musicais e obras que lhe permitiram olhar para trás e, ao mesmo tempo, seguir em frente. Ainda assim, a sombra do relacionamento nunca deixou completamente sua imagem pública. Quando o ABBA se reuniu para projetos digitais recentes, a química entre Agneta e Björn voltou a ser motivo de especulação, como se todos quisessem saber se o tempo havia curado ou não as cicatrizes do passado. No fim, a história deles permanece viva não apenas pela música que criaram, mas porque simboliza a complexidade da experiência humana, o choque entre amor e ambição,
o preço do sucesso e os laços frágeis que muitas vezes se rompem sob pressão. É um lembrete pungente de que até aqueles que parecem ter tudo, talento, fama e uma carreira de conto de fadas, podem carregar dores que nunca desaparecem por completo. Para muitos, o relacionamento de Agnetha e Björn resume perfeitamente a beleza e a amargura de laços construídos sob os holofotes e os custos invisíveis que acompanham os maiores triunfos. E você, o que pensa sobre essa história de amor e ruptura que marcou o ABBA para sempre? Compartilhe sua visão. Sua voz também faz parte desta conversa.